De Deus mais uma vez em oração, irmãos, suplicando ao Senhor a bênção sobre a pregação do Evangelho. Oremos. Santo Deus, nós suplicamos a Ti mais uma vez que o Senhor venha com Tua graça e misericórdia sobre nós, desvendando os nossos olhos para podermos contemplar, Senhor, as maravilhas do Teu Evangelho, as maravilhas da Tua palavra. Ajuda-nos, socorre-nos nas nossas muitas fraquezas. E pelo Teu poder, fala ao nosso coração e transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O texto sagrado, irmãos, esse é o texto específico que nós estamos trabalhando aqui. O texto de Samuel, que trata o momento da grande virada na história de Israel. E essa grande virada, ela ocorre quando o povo de Deus já não mais buscará em outra estrutura externa o socorro para a sua própria alma. Eles buscarão apenas no próprio Deus. Nós somos lembrados, por exemplo, de momentos específicos na história em que isso ocorreu. Lembre do caso de Jonas, o profeta Jonas, quando ele, tendo fugido da presença de Deus, indo para um lugar distante da presença de Deus, o Senhor enviou um vento forte, uma grande tempestade, que levou o navio quase a afundar. E eles lançaram Jonas ao mar, porque era por causa dele que Deus havia feito aquilo. Perceba, por causa do pecado de Jonas, o Senhor puniu tanta gente, e especialmente ele. Ele foi lançado ao mar, diz o texto, e ele foi engolido por um grande peixe. E era impressionante, irmãos, lembrar que naquele lugar Jonas não podia fazer nada. Um sacrifício ele podia oferecer. A única coisa que ele fez e podia fazer era orar. E ele fez aquilo. Ele suplicou a Deus. Diz o texto que é um salmo: das profundezas eu clamo a Ti. Das profundezas eu clamo a Ti. Quando todas as forças e todos os meios e todas as possibilidades são tiradas, não é para que o desespero tome conta da nossa alma, é para que nós saibamos com todas as letras que nós temos acesso ao trono da graça e, como povo de Deus, nós podemos chegar diante de Deus e suplicar a Ele. Lembre que essas palavras são usadas, por exemplo, no Novo Testamento para descrever como sacrifício de ações de graça, que são as nossas orações. Ele não poderia oferecer sacrifício, mas ele ofereceu sacrifícios de ações de graça. Ele suplica o favor do Senhor. Aqui, nesse glorioso contexto, você vai ter que comparar momentos específicos da história. O capítulo 4 e o capítulo 7 do livro de 1 Samuel. Eu preciso muito da sua atenção com a Bíblia aberta, porque a alma desse texto, eu posso dizer aos irmãos, a alma desse texto encontra-se exatamente nessa estrutura. Abra sua Bíblia comigo, por favor, sem desmarcar o capítulo 7. Você vai abrir no capítulo 4 e nós vamos ir para o capítulo 4 e voltar para o capítulo 7 e vamos fazer esse caminho por 3 vezes até nós entendermos exatamente o que está acontecendo aqui. Primeiro, no capítulo 4, irmãos, de 1 Samuel, capítulo 4, 1 Samuel, verso 3, preste bem atenção nas palavras do texto. 4:3 diz assim: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança. Perceba, quem foi que nos feriu? Ele diz: o Senhor nos feriu como? Diante dos filisteus. Os filisteus destruíram Israel naquele contexto. Não apenas aqui, veja o verso 10 do mesmo capítulo 4, ele diz assim, veja no verso 10 do capítulo 4, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Os filisteus vencem Israel no capítulo 4, agora venha comigo para o capítulo 7, por favor.
capítulo 7, no versículo 10. Veja o que diz o texto sagrado. 1 Samuel 7:10. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Perceba, no capítulo 4, Deus os punha, eles foram derrotados diante dos filisteus. Agora os filisteus são derrotados diante de Israel, como o texto escreve. Há uma mudança fundamental aqui entre um texto e outro. Volte comigo para o capítulo 4 ainda, irmãos. Perceba aqui a manipulação. Capítulo 4, versículo 3. Nós já lemos a parte A, mas acompanhe comigo. 1 Samuel 4, 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. O que é que eles pensaram aqui? Eles pensaram simplesmente assim: olha, vamos usar a arca como manipulação. Trazendo a arca, o Senhor nos dará vitória. Ainda no mesmo texto, no verso 6, veja o que diz o texto. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Perceba agora, na segunda parte, no capítulo 7, volte comigo, capítulo 7, versículo 3 e versículo 8. 3 e 8, diz assim o texto de 1 Samuel. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e a Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ele diz: olha, arrependam-se dos seus pecados, e Deus vai livrá-los das mãos dos filisteus. O que é que aconteceu lá? Eles tentaram manipular Deus. Nós vamos trazer a arca para dentro do arraial, e Deus vai nos dar a vitória. Veja, usando as coisas de Deus como superstição. Mais uma vez, agora o Senhor diz: eles vão ser libertos ali. Arrependam-se e o Senhor vai libertá-los. Se você olhar ainda na mesma sessão, irmãos, na mesma sessão, no verso 7, preste atenção, na 1 Samuel 7, verso 7, diz assim, 1 Samuel 7, 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Eles ouviram, os filisteus ouviram que o Senhor, a arca estava ali. Eles foram atrás deles. Perceba, sempre na tentativa de manipular. Agora, Deus diz: se vocês se arrependerem, o Senhor vai destruir os seus inimigos. Arrependam-se e abandonem seus pecados. Qual o resultado das duas histórias, irmãos? O primeiro, Israel foi destruído diante dos filisteus. Israel tenta manipular Deus para trazer vitória. E qual foi o resultado do capítulo 4? Icabode. No verso 21 do capítulo 4, veja como encerra o capítulo 4. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Perceba que cada história termina com um nome glorioso. Agora, foi-se a glória de Israel. Arrancaram a arca do meio de Israel. A glória do Senhor se foi. E com o arrependimento verdadeiro, o que é que vai acontecer com Israel, irmãos? O que é que vai acontecer com eles? Verso 12 do capítulo 7, diz assim: tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O fruto do capítulo 4 foi a glória do Senhor se foi. O fruto do capítulo 7 é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que isso traz de tão glorioso para nós, irmãos? Aqui está a alma desse texto. Como o capítulo 4 encerra de modo diferente o capítulo 7. E como isso ocorre
Como chega a essa gloriosa declaração de que o Senhor até aqui tem nos ajudado? Eu queria que nós voltássemos para o início do texto, porque se essa é a alma do texto, nós vamos tentar descortiná-la à luz desse capítulo. Preste bem atenção como ele funciona, irmãos. Primeira coisa fundamental, você vai ver do verso 2 ao 6, o que se chama de a preparação para a misericórdia de Deus. E o que ocorre nessa preparação? Volte comigo para o verso 2 até o verso 6 do capítulo 7 de 1 Samuel. Aqui nós temos uma convocação ao arrependimento. A vida é cheia de emoções, não tenha dúvida, irmãos. A vida é cheia de dificuldades, fundamentalmente. O texto descreve no verso 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos aquela arca ficou ali. Samuel, então, no verso 3, se levanta para pregar. Ele volta a aparecer na história. Lembre-se, capítulo 3 termina com o nome de Samuel. Não se fala mais em Samuel no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6. Aí o capítulo 7 chega, Samuel volta à história. Ele volta à cena. E ele volta como pregador, ele volta aqui como sacerdote. Ele chega diante da congregação que tinha aprendido no meio das suas lutas, veja bem, irmãos, a humilhação, as derrotas, os fracassos, a disciplina dada por Deus a Israel no meio de tudo isso. Fez o que com o coração deles? Como literalmente o versículo 2 encerra, diz assim: e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eles passam a clamar por misericórdia. Eles suplicam diante da disciplina, diante das derrotas, diante dos fracassos, por causa dos seus próprios pecados. Eles passam agora a clamar a Deus. Então o profeta se levanta e diz o seguinte: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Perceba, não é apenas algo externo, não é algo apenas da boca, se é de coração que vocês se voltam ao Senhor, então lancem fora os vossos ídolos. Se é verdade que vocês estão arrependidos. Então ele parte da perspectiva de que eles choravam e clamavam a Deus continuamente. E o profeta veio. A resposta foi: Deus traz Samuel de volta para pregar. Não há maior tragédia para a vida de uma comunidade quando você não tem pregador ordenado por Deus para proclamar o Evangelho. Ou quando o pregador se levanta para falar de coisas que não são próprias do Evangelho e não convoca a igreja ao arrependimento. E chega domingo após domingo, pessoas feridas, cansadas, disciplinadas por Deus, destruídas pelos seus próprios pecados. E o que eles fazem? Eles vão massagear o ego das pessoas, falar que elas são boas, falar que tudo vai ficar bem, falar que elas vão viver uma vida maravilhosa aqui na terra, e não se levantam para pregar o Evangelho, dizendo: vocês vão ficar ricos, vocês vão ficar milionários, dê dinheiro à igreja, faça isso. E não se levantam para dizer: arrependam-se dos seus pecados e Deus restaurará a sua sorte. Ele pode dizer exatamente isso. E Deus diz: olha, abandonem, arrependam-se. Mas sabe como é que eu sei que vocês se arrependeram? Lancem fora os seus ídolos. Lancem fora os seus ídolos. Verso 3 diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Aqui está a estratégia de guerra. Aqui está a estratégia de guerra. Essa é a estratégia: abandone seus pecados, lance fora os seus ídolos, santifique sua casa, lance fora o mal no vosso meio.
e o Senhor lhe dará a vitória contra os filisteus. Trouxeram a arca, perderam. Tentaram de todas as formas, foram derrotados. Agora o profeta diz: se é de todo o coração que vocês se arrependeram, lancem fora os ídolos. Quem são esses ídolos, irmãos? Que coisa interessante ele citar o nome de dois, não é? Por que são eles aqui? Ele diz, ora, os deuses estranhos e os Astarotes. E aqui você tem Astarote e você tem Baal. Que tipo de relação é essa aqui? Baal e Astarote aqui é um deus e uma deusa. E o que era que acontecia? Eram atos de práticas sexuais visando a fertilidade, a produção. Então, eles praticavam imoralidades no santuário. Lembra que os filhos de Eli faziam a mesma coisa na porta do santuário? Os ídolos fazem a mesma ordenança. Tira a sensualidade do culto. Tira a imoralidade do meio da igreja. E o Senhor vai abençoá-los. Nós chegamos para adorar o Senhor com uma vida cheia de impurezas. E quando igrejas que fazem culto, com ministério de dança, que mulheres sensualmente se movimentam no culto, coisas estranhas, um culto à sensualidade, onde Deus é desonrado. Jogue fora Astarote e Baal. Jogue fora a sensualidade do culto ao Senhor. Purifique-se. E o Senhor há de te abençoar. Como você se veste para adorar a Deus? Com roupa sensual, vem à casa do Senhor. Falta de modéstia na vestimenta. Mulheres casadas, o seu corpo pertence ao seu marido, o mundo não precisa ver. Não tente ter um discurso mundano para justificar sua vestimenta. Vista-se e descubra-se para o seu marido, não para o mundo. Preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará. Ele vai livrar vocês de tudo isso aqui. Arrependimento genuíno é um arrependimento tangível. Não para nas lágrimas, não para no choro, mas nos leva à ação real e concreta. Lancem fora os deuses estranhos. Verdadeiro arrependimento, irmãos, vai se satisfazer nas demandas de Deus. E o que Deus requer de você, que só a Ele você sirva. Veja o final do verso, quando ele diz assim, e servia a Ele só. E servia a Ele só. Não sirva a outro, não sirva os seus desejos, não sirva a sua cobiça, sirva a Ele somente. A Ele somente. E aí vem a promessa, a gloriosa certeza, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel está demandando aquilo que a própria lei ensina. No verso 3 de Êxodo 20 diz lá que nós não teremos outros deuses diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor.
Lembra que Jesus disse no Evangelho: aquele que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Qualquer um, irmãos, que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Morra a cada dia para a sua própria vontade. Lancem fora, arrependam-se e venham a mim. Essa é a verdadeira preparação manifestada na misericórdia de Deus. Veja, irmãos, que não há mérito no nosso arrependimento, mas não existe socorro salvífico sem esse arrependimento verdadeiro. Arrependimento não é a causa, mas somente a condição da libertação dada por Deus. Ele não é a causa, mas a condição dada por Ele. É por isso que o arrependimento não é poder nosso também. Paulo disse aos Romanos, na carta aos Romanos: vocês não lembram e não pensam que a bondade de Deus é quem conduz a cada um de vocês ao arrependimento? É a bondade de Deus. Ora, perceba, olhe para trás e veja o que Deus fez com eles: derrota, morte, disciplina, destruição. A bondade, a ação divina que os levou para esse momento. Arrependam-se dos seus pecados, senão estarão destruídos. Fujam, irmãos, de toda sorte e com toda a força do seu coração. Fujam com toda a força do seu coração do tipo de arrependimento que para nas lágrimas, mas que não produz verdadeira transformação. Se vocês se arrependeram de fato, joguem fora os seus ídolos. Verso 4. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Fizeram o que Deus ordenou. Fizeram o que Deus ordenou. Eles se arrependem verdadeiramente. E agora eles vão experimentar a misericórdia de Deus. Veja o que vai acontecer, irmãos, dos versos 7 até o verso 10. No verso 5 diz assim: olha, disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Ora, eles declaram isso. Esse é um ritual complexo, podemos dizer. O jejum nós conhecemos na Bíblia claramente, mas esse ato de tirar água, veja, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Essa é uma discussão sem fim. Você pega os melhores comentaristas, eles vão por caminhos complexos para tentar entender. Mas me parece que, por mais difícil que seja entender o que está acontecendo aqui, com essa água que foi derramada, você pode entender na conclusão o sentido dela. Por quê? Veja, irmãos, o texto diz assim: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Perceba, o que foi que eles disseram? Eles disseram com aquele gesto, eles jogaram água na presença de Deus e ao mesmo tempo jejuaram. Eles se derramaram diante de Deus e disseram: nós pecamos, nós confessamos os nossos pecados. Nós fizemos o que é mal aos olhos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, essa é a glória de um verdadeiro avivamento. Se apenas chorarmos no culto, mas quando levantarmos para casa, vivermos do modo que sempre vivemos, nós ainda não provamos o verdadeiro avivamento no meio da igreja. Chega de tanto chorar na igreja, sem verdadeira mudança de vida.
Por isso que os nossos inimigos têm prevalecido contra nós. É por isso que temos fraquejado e o mundo tem nos destruído. A nossa mente secularizada, os nossos valores corrompidos. Porque sabemos que é errado. Mas apenas lágrimas, sem mudança de vida. Verdadeira mudança de vida. Verso 7 em diante diz: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, e os príncipes filisteus subiram contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel que eles estavam vindo, tiveram medo dos filisteus. Ora, o problema tinha sido resolvido, irmãos. Eles confessaram seus pecados. Eles lançaram fora os seus ídolos. Não há inimigo que possa contra o povo de Deus, quando esse povo se curva diante do único e verdadeiro Deus. Não há possibilidade. Não há possibilidade. O muro de Jericó ia ruir. Independente de nós lembrarmos da metodologia de rodear o muro por muitas vezes. O que Deus disse imediatamente antes deles chegarem diante de Jericó foi o seguinte: amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Santificai-vos. Tira o pecado do meio da congregação. Santifica a tua vida. Abandona o pecado. Amanhã, os muros de Jericó cairão. Nós não somos povo de guerra porque temos estratégia de guerra. Nós somos um povo de guerra porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele guerreia por nós. O que fazemos é lançar fora todos os nossos ídolos e servi-lo de todo o coração. Então veio a misericórdia de Deus. Verso 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Ele sabia, olha, não era mais Moisés, Samuel, traga a arca. Não, agora nós sabemos, ora ao Senhor. Ele diz, não deixa de orar por nós. Aqui ele está falando do sacerdote, daquele homem que está ali na presença de Deus. Ele diz, ora, intercede por nós. E você sabe por que a igreja nunca vai sucumbir? Porque nós temos o sumo sacerdote que ora por nós. A Bíblia diz, Jesus Cristo vive a interceder por nós. Essa é a única certeza, que nós não somos destruídos. E nós podemos dizer, Senhor, nunca deixe de orar por nós. Porque é por tua causa que nós não somos destruídos, nem mortos, mas estamos ainda de pé. Verso 9, ele vai e oferece um cordeiro. Que coisa, tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe ouviu. Não tem como você chegar diante de Deus se não for com o sangue do cordeiro que foi imolado. É impossível, irmãos. Com quem você quer chegar? Com quem você quer chegar diante de Deus? Com tuas mãos contaminadas de sangue, por meio de mediadores que são homens e não o próprio Deus? Samuel orou
e ofereceu um sacrifício de um cordeiro a Deus. E Deus respondeu. Enquanto Samuel oferecia, perceba que Israel não fez nada até agora, a não ser se curvar diante de Deus, confessar os seus pecados, lançar fora os seus deuses, suplicar pelas orações do sacerdote, oferecer sacrifício ao Senhor. Nada mais eles fizeram. E agora no verso 9, no verso 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Nada eles fizeram, a não ser aquilo que é requerido do Senhor. Lembre-se dessas palavras, irmãos. Essa peleja é do Senhor. Use as armas do Senhor, que não são desse mundo, que não pertencem a esse mundo. Aí o Senhor diz no verso 11, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. E ali ele levantou uma pedra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos socorrido. Samuel é o homem de oração e ensinou o povo a orar. Me parece que Samuel não apenas cumpriu o seu papel de sacerdote, nesse contexto como profeta e sacerdote, em alguma medida, porque ele oferece sacrifício aqui no texto. Talvez ele tenha aprendido com a história da sua mãe, com Ana. Ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher que queria ter um filho e queria entregá-lo ao Senhor. E ela ia ao Senhor. Foi até tida como bêbada, porque chorava diante do Senhor. Ela só tinha uma arma. E ela soube usar. Ela derramou as lágrimas diante do trono do Senhor dos Exércitos. Ele não apenas destrói inimigos, ele abre a madre de uma mulher estéril. O Senhor é todo-poderoso. Aqui, nesse contexto, ele age como ela. E o povo pede, ora por nós. Ele ora ao Senhor, ele oferece sacrifício ao Senhor. E o Senhor responde. Já parou para pensar quanta influência você pode exercer sobre os seus filhos quando você é uma mulher de oração? E como você, como mulher de oração, pode forjar um menino, um homem, para ser um homem de oração? O que fazemos? Nos queixamos, murmuramos o dia inteiro? Ou nós estamos diante do Senhor, entregando a Ele as nossas súplicas, as nossas dores, os nossos medos? E os nossos filhos aprendem conosco. Até quando isso aconteceu? Até aqui. Mas não é apenas a guerra, irmãos, vencida que ele está dizendo. Ele está se referindo a toda a história. Lembra do capítulo 1 do livro de Samuel?
dessa Ana que acabamos de falar, que não tinha um filho, era humilhada por sua rival, e ela ora e suplica ao Senhor por um filho. Ela tem um filho, e o Senhor, ela entrega ao Senhor. Os filhos de Eli são homens ímpios, e Deus os mata, assim como mata o próprio Eli, o pai, o sacerdote, aquele que trabalhava no santuário. Toda aquela história termina. Então começa o capítulo 4, e ali a história da arca, e eles então fazem da arca algo que eles tentam manipular, e Deus os destrói, Deus os pune. Então, como é que você olha para essa história de derrota, de punição, de destruição, de morte, e você diz, até aqui nos ajudou o Senhor? É porque você está compreendendo exatamente aquilo que o texto está dizendo. Sabe o que é? Irmãos, o Senhor conduz a história do seu povo por montanhas e por vales, mas o Senhor não perde o domínio da história do seu povo. E Ele tem um propósito: ajudar o seu povo, socorrer o seu povo. Até aqui, o Senhor nos ajudou. A sessão termina, irmãos, então no versículo 13, até do verso 11 ao 13, podemos dizer assim, você vai encontrar do 11 até o final, não é, essa história da memória da misericórdia, que vai ser colocado lá, essa pedra no verso 12. Então uma pedra ia pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. A mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. E eles não apenas tomaram as cidades que os filisteus tinham tomado deles, eles não apenas trouxeram de volta, eles ainda avançaram na terra dos filisteus. O Senhor deu toda a vitória, restituiu as terras, avançaram sobre a terra dos filisteus. Você sabe, irmãos, que nós não vivemos apenas de um momento, nós vivemos de uma história. E aí essa sessão vai terminar no verso 15 em diante, dizendo: e julgou Samuel todos os dias de sua vida Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Ele era o último juiz, vamos chamar assim, do período dos juízes, mas lembre-se disso. O que ele está dizendo é que ele visitava todas essas cidades e julgava. E o julgamento dele não era um julgamento como simplesmente do juiz. Chamava o arrependimento, sim, chamava a mudança de vida, mas ele disciplinava, ele punia, ele buscava a restauração do povo. Como que no final, como no tempo da nossa jornada, nós precisamos de líderes que acompanhem o rebanho passo a passo. Samuel não ficou simplesmente em Mispa, ele ia de cidade em cidade, julgando o povo, cuidando da igreja do Senhor. Nós não podemos ser pastores apenas que pregam a palavra do púlpito, que é glorioso e deve ser assim também. Mas nós devemos ser acessíveis, o nosso gabinete tem que estar aberto para atender os membros nas suas lutas pessoais em tempos mais difíceis. Precisamos entrar na casa dos irmãos de tempos em tempos, visitando, orando com eles, conhecendo as suas lutas, aconselhando, exortando, animando, encorajando a igreja a seguir. Ele fazia isso todo o tempo, cuidando da igreja do Senhor. Deixa eu concluir, irmãos, essa história belíssima, eu diria, gloriosa, com dois aspectos importantes. Primeiro, eu queria responder a seguinte pergunta: por quê? Por que Deus nos ajuda? Ou por que Deus ajuda o seu povo?
Eu queria rapidamente alguns pontos e depois algumas aplicações para a nossa conclusão. Primeira razão por que Deus ajuda o seu povo. Porque nós estamos em aliança com Ele. Nós pertencemos ao pacto. Há um acordo de defesa e de ataque entre Cristo e o seu povo. Nós temos amigos comuns e inimigos comuns. Os inimigos de Cristo são os nossos inimigos. Os amigos de Cristo são os nossos amigos. Ele fez uma promessa. Todo aquele que invocar o meu nome, eu responderei. Eu estarei com ele na angústia. Eu o libertarei e o honrarei. Esse poder e essa promessa foi a base do conforto que ele deu a Abraão no pacto que ele fez em Gênesis 17. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Eu vou te proteger. O Senhor ajuda o seu povo, porque nós temos uma aliança. Ele fez uma aliança conosco. Segundo, irmãos, porque há uma relação especial com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Se o pé está ferido, o cabeça clama. Paulo feriu o corpo. No deserto, ele chegou para a igreja e queria matá-la. Então Cristo se revelou a ele em glória e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele feriu o corpo e o cabeça veio em socorro da igreja. Porque tu persegues a mim, porque tu persegues a igreja, consequentemente persegues a mim. Há uma simpatia entre Cristo e o seu povo. Há uma união, irmãos. Há uma segurança e há uma informação que não pode mudar. Ele vai nos ajudar. Porque aquele que tocar nesses, tocarão na menina dos olhos do Senhor. Ele vai nos ajudar. Terceiro, porque, irmãos, nós olhamos para Ele e confiamos nele como ajuda. Ele é a nossa ajuda. Como o Senhor tem abençoado o seu povo, irmãos? O Senhor é escudo para todos aqueles que confiam nele. O Senhor é escudo para todo aquele que confia nele. Em quarto, podemos ainda dizer, porque o Senhor, irmãos, conduz o povo por caminhos difíceis, como fez com Israel. Por disciplinas e derrotas e perdas. Para esse fim, para que Ele tenha a glória de nos socorrer. Só Ele pode me socorrer. Jonas disse: das profundezas eu clamo a ti. O bom amigo é conhecido na adversidade. O Senhor permitirá que as trevas muitas vezes venham sobre nós, até parecer que fomos tomados por ela. Então, de repente, o sol nasce. A tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos ajudar em todas as nossas necessidades. E aqui eu quero fazer algumas aplicações últimas para a conclusão desse sermão. Para você, cristão, você que confia em Cristo Jesus, o teu trabalho é olhar para o Senhor, é olhar para Ele como teu socorro. O teu trabalho é estar sensível à tua própria fraqueza
a tua incapacidade e impotência. Faz o seguinte, registra a tua experiência. Mantenha a memória do que Deus tem feito na sua vida. É enriquecedor, irmãos. É um negócio de grande riqueza a juntar experiências. Isso nos faz um cristão forte. Como o Senhor tem me ajudado. Quando Ele nos permite viver, e eu digo isso particularmente, eu disse isso até na vigília de oração, 52 anos de vida, quase 29 anos de ministério pastoral. Comecei meu ministério com 23 anos, e eu olho para hoje, e digo, meu Deus, se o Senhor não tivesse me ajudado, se o Senhor não tivesse sido gracioso para comigo, há muito eu já teria sucumbido. Não poucas vezes planejei desistir do ministério. Não poucas vezes. Eu só posso dizer, como você pode dizer com a sua história e experiência, nós estamos aqui porque Deus nos ajudou. Segundo, irmãos, aumente a sua experiência por fortalecimento através da fé e na esperança no tempo futuro, na promessa que Deus fez ao seu povo. O mesmo Deus que nos ajuda, irmãos, ainda vive. O mesmo Deus que socorreu o seu povo no passado, ainda está conosco. Seu braço e seu poder estão mais fortes do que nunca. Não duvide do poder dele de ajudar. Não duvide, irmãos. Nunca faça isso. Mas agora eu quero me dirigir a todos nós, na conclusão, para toda a igreja, irmãos. Não apenas para os cristãos, mas para todos nós. Você que está aqui hoje e não conhece a Cristo, principalmente, vá a Deus que Ele tem poder para te socorrer em todos os casos e problemas. Permita que Deus seja o teu ajudador. Considere que você tem inimigos tão fortes, que você tem tantos inimigos. Você não tem condições de enfrentar Satanás, você não tem condições de enfrentar o mundo, você não tem condições de enfrentar a tua própria carne. Eles vão te arruinar, eles vão te destruir. Se Deus não te ajudar, você vai sucumbir. Ele é uma ajuda presente, Ele está presente, Ele está aqui. Ele não está longe, irmãos. Ele está apenas a um passo de ouvir o teu clamor das profundezas. Eu clamo a Ti. Abre a tua boca e clama por socorro. Ele deseja te ajudar. Ele não só tem poder, Ele quer ajudar. Ele tem capacidade de te ajudar em todos os casos, em todos os tempos. Quando o teu amigo está contigo ali, o teu cônjuge está do teu lado, no leito de morte, e os teus olhos estão sendo fechados, e você vai morrer, a única coisa que teu amigo pode fazer ali, o teu cônjuge vai fazer do teu lado, é fechar o teu olho e preparar o funeral. Cristo, teu amigo, pegará a tua alma e levará para a glória na presença do Pai e vai apresentá-la a Ele.
de modo glorioso. O teu ajudador te socorrerá. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra. Pela riqueza do Teu Evangelho e pela certeza, Senhor, de que Tu és o nosso amigo e ajudador, nosso socorro bem presente na tribulação. Bendito seja o Teu nome, Senhor, de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Cantemos ao Senhor, Salmo de número 51.